Isso aqui não estava gravando ainda. E por fim, a gente tem distribuições volumétricas de carga. As distribuições volumétricas é a forma mais generalizada que a gente tem para escrever a expressão. Então, em geral, as expressões de forma mais geral possível, a gente escreve em termos do ρ, que é a nossa densidade de carga volumétrica. Definida como sendo a derivada da carga em relação ao volume. Vamos, não trave agora. Então, dq de tal. E aí a gente tem o campo elétrico mais geral possível, que é quando a gente substitui aquele dq naquela expressão final que a gente encontrou. Substitui esse dq aqui por ρ de tal. E aí a gente vai ter 1 sobre 4πε0 integral de ρ de tal sobre r manuscrito ao quadrado na direção r manuscrito chapéu. Então, em geral, quando a gente quer fazer demonstrações, a gente parte dessa expressão aqui, que ela é a forma mais generalizada de escrever o campo elétrico na eletrostática. Então, isso aqui, no final das contas, é a expressão para o campo elétrico, na eletrostática de forma mais geral. Conhecemos a distribuição de carga, queremos o campo elétrico, essa integral aqui, a princípio, fornece o resultado que a gente quer. Então, para qualquer distribuição de carga conhecida, ρ, a gente obtém o campo elétrico fazendo essa integral. O problema é quando a distribuição é complicada, no sentido de fazer com que essa integral fique ou extremamente difícil ou praticamente impossível de ser resolvida. E aí, a gente vai ter que estudar técnicas aparentemente mais difíceis do que fazer uma integral, mas para que alguns, embora ela pareça mais difícil, para alguns problemas ela é mais fácil de resolver do que aplicar nessa integral. Então, a gente aplica essa integral em problemas em que resolver essa integral é mais fácil. Em outras técnicas que são mais estranhas, são mais complexas e mais difíceis, a gente só vai parte para essas outras técnicas quando resolver o problema de encontrar o campo elétrico via essas outras técnicas for mais simples do que resolver essa integral. Então, nem sempre fazer integral é um meio viável. O livro coloca um exemplo que eu vou deixar para vocês fazerem como exercício e tirarem dúvida para mim. Porque ainda mais essa parte que é meio que revisão do que vocês já viram de Física 3, então a gente vai ganhar tempo. Exemplo 2.1. É um dos exercícios mais difíceis, um dos exemplos mais difíceis que se tem para aplicação dessa integral, que é o problema de um fio finito. Um fio de comprimento finito, que nesse caso aqui vai de menos L até mais L no exemplo do livro. Então, é um fio de comprimento 2L. E ele pergunta qual que é o campo elétrico em cima do eixo, que seria um eixo Z aqui, que passa bem na metade do fio. Né, transversal ao fio e passa no fio bem na metade. E aí a gente tem que vir
calcular qual que é a contribuição de cada elementozinho infinitesimal. Então, a gente assume que esse fio vai ser dividido em infinitos pedacinhos, pega um pedacinho genérico, vamos supor que a gente queira saber qual que é o campo nesse ponto, esse ponto está a uma distância z genérico. Então, a gente vai encontrar uma função de z. Z é uma variável independente que a gente vai permitir que ela possa assumir qualquer valor no resultado final. Então, vai ser uma função de z. Então, a gente quer saber o campo nesse ponto z. E aí a gente pega um elemento infinitesimal genérico na nossa distribuição de carga linear, representa aqui graficamente como que é o R vetor dessa carga, do ponto em relação a essa carga, e aonde está apontando o campo elétrico. O campo elétrico está apontando... sempre é mais fácil admitir que a carga é positiva, então a gente desenha como se o campo estivesse afastando e faz todo o cálculo como se a carga fosse positiva, e no final a expressão vai valer mesmo se a carga fosse negativa, porque a equação ela permite que você substitua um valor de carga negativo. Então a gente vai obter uma equação que é E igual a alguma coisa que tem uma carga elétrica lá. É uma função de carga elétrica. E aí, isso daqui a gente fez os cálculos assumindo que era positivo, mas se for negativo é só substituir um valor negativo, que o sinal menos aparece e inverte o sentido do campo elétrico. Então a gente não precisa assumir um valor de carga específico para fazer os cálculos. Na verdade, assumir que é positivo fica o mais geral possível. E aí a gente tem esse ângulo que o campo faz com o eixo Z. E aí a gente teria que calcular a componente na direção Z e a componente perpendicular a Z, que a gente poderia falar que esse eixo aqui é o eixo X, por exemplo. Ou o eixo Y. Se esse for o eixo Y, a gente tem que decompor esse vetor na direção Z e na direção Y. E aí fazer duas integrais, porque esse R chapéu aqui, ele é um seno na direção Y mais cosseno na direção Z. É só olhar o desenho e fazer a decomposição do R chapéu. E aí viram duas integrais na direção Z chapéu e Y chapéu. Mas, de uma forma mais simples, que vocês devem ter visto vários exemplos desse tipo em Física 3, olha a simetria do problema e já identifica de cara qual que é a componente que vai desaparecer por conta da simetria. Então, não vai existir componente horizontal aqui por conta da simetria, porque, embora esse elemento de carga do lado direito gere uma inclinação para a direita e, consequentemente, essa componente do lado direito, vai existir sempre um componente simétrico que vai ter uma inclinação de mesmo ângulo para a esquerda e vai gerar uma mesma componente horizontal para a esquerda que vai se cancelar. Então, como a gente está considerando um ponto que está passando bem no centro do fio, a quantidade de carga distribuída pela esquerda é igual à quantidade de carga distribuída pela direita. Então, sempre vai ter uma carga oposta em relação a essa origem aqui. Portanto, todas as componentes horizontais vão se cancelar e no final a gente já pode afirmar por simetria que não vai existir componente horizontal nesse problema. Então, nem precisamos calcular. A gente usa o argumento de simetria para afirmar que já vai dar zero. E calcula só a projeção cosseno de θ. Aqui, ó, pega o campo e multiplica por cosseno de θ. Então, é só componente z. Esse é o cuidado que tem que fazer na hora de calcular essas integrais, porque a gente sempre tem que tomar cuidado com qual componente que a gente está calculando. Então, façam esse probleminha em casa. A montagem está pronta, praticamente eu discuti como monta, só jogar os valores que vocês vão retirar da própria geometria aqui, do próprio desenho,
tipo, que é o eixo Y, a gente chama isso daqui de origem, e aí fala que o elemento de carga está numa posição Y qualquer, genérica também. Esse Y vai variar de menos L até mais L ao longo da integral. Então, montar essa integral vai ser fácil, depois de montada é só resolver a integral. Então, não tem segredo nenhum aí. Mas vamos para as partes mais legais, que são mais novidades. Depois que a gente conhece uma expressão genérica para o campo elétrico, que é válido para qualquer distribuição de carga eletrostática, qualquer distribuição de carga estática, que produz campos eletrostáticos. Então, se a gente tem essa integral aqui, mesmo que essa integral não seja possível de ser resolvida, ela é sempre válida, ela sempre está correta. Ela sempre pode ser considerada uma forma de nos fornecer o campo elétrico de qualquer distribuição de carga que seja, mesmo que seja a distribuição de carga mais doida possível, que não vai permitir a gente calcular. Então, isso daqui sempre está correto, e sempre que a gente precisar fazer alguma demonstração, fazer alguma dedução matemática, a gente pode partir dessa equação aqui. Não importa se o problema não permite que a gente consiga resolver essa integral por causa da complexidade da integral. Ela sempre estará correta. Então, em geral, problemas onde a gente consegue resolver todos os problemas desde que a gente conhece o campo, o que a gente está interessado em descrever a teoria para resolver esses problemas? Se a gente quer conhecer o campo, conhecer no campo, a gente resolve qualquer situação, qualquer problema daquela teoria. Então, a gente quer encontrar os divergentes daquele campo e o rotacional daquele campo, porque conhecendo o divergente e rotacional, a gente conhece informação completa sobre o campo. Lembram, né? Teorema de Helmholtz. Conhecendo esse e conhecendo esse, a gente conhece tudo sobre o campo. Então, conhecer divergente e conhecer rotacional é informação suficiente, necessária e suficiente. Não precisamos de mais nada. Então, a primeira coisa é, o que dá o divergente do campo elétrico? Vocês lembram em Física 3 qual foi o argumento para falar que a integral fechada de E escalar dA dava toda a carga encerrada dentro de uma superfície fechada sobre elétron zero? Essa superfície fechada a gente chamava de superfície gaussiana. Vocês lembram de alguma demonstração para isso daqui? Pergunta, podem responder. Eu lembro do professor fazer em sala, mas eu não lembro certinho os argumentos, qual a base teórica. Mas eu lembro de ver sim. Certo. Mas não tinha uma demonstração rigorosa, isso eu já afirmo. Em geral, o que os professores fazem, e os professores fazem isso por preciosismo, porque quem segue, por exemplo, arrisca um Halliday ou um Sears, o Sears ou o Halliday não fazem isso. Eles chegam e jogam isso daqui para o aluno e pronto. Eles sequer tentam argumentar com o aluno. Mas nós físicos, como a gente gosta do Moisés, o Moisés argumenta. E de forma muito boa. Não, mas pensando agora, eu acho que o Halliday tenta fazer uma argumentação lá assim. Estou sendo injusto com ele. A argumentação que eles usam é, se você tem uma carga e essa carga está gerando linhas de campo radiais, é uma carga pontual. A gente conhece o campo de uma carga pontual. 1 sobre 4πε0, Q sobre R ao quadrado. Então, esse é o módulo dessa carga. A pergunta é, qual que é o fluxo total através dessa superfície fechada que tem essa carga no seu interior?
Aí a gente fala, ah, não sei, porque eu não sei calcular isso. Isso é complexo. Fazer o cálculo dessa integral aqui de E escalar dA. Porque a gente teria que, em todos os elementos de área dA, pegar a direção do dA e fazer o produto escalar com o campo naquele ponto e fazer isso ao longo de toda a superfície, é uma superfície doida. A função que vai descrever o formato dessa superfície não é simples, o que vai tornar a integral muito complicada. Mas aí, o que o professor comenta, argumenta, é o número de linhas de campo elétrico que atravessa essa superfície doida é o mesmo número de linhas que atravessa essa superfície esférica com a carga no centro. Então, é como se fosse usar um argumento de fluxo de matéria. Pensa num fluxo de matéria, um fluxo de água. Você tem uma bacia com a boca toda torta. E dentro dessa bacia você tem um balde com a boca redondinha. E aí você liga a torneira aqui. O argumento é todo fluxo de água que passa assim, e aí você assume que nada de água vai respingar para fora do balde. Toda a água vai entrar no balde. Se você considerar o nível da altura aqui da borda dos dois baldes, das duas vasilhas, tanto da vasilha torta quanto do balde, falar que os dois estão na mesma altura, no mesmo nível, quando a água atravessa o plano formado pela borda do balde cilíndrico, bonitinho, e aí a gente considera que quando ele fura essa superfície imaginária que está tendo um fluxo através dessa área que eu acabei de pintar de vermelho, também tem um fluxo dessa quantidade de água através da área do balde torto maior. E a vazão é igual nas duas áreas. A quantidade de água em litros por segundo, o fluxo que atravessa a superfície formada pelo contorno do balde menor, que é bonitinho, redondinho, é a mesma vazão, o mesmo fluxo, é a mesma litragem por segundo da quantidade que atravessa a área limitada pelo contorno desse balde torto maior. E aí a gente usa essa mesma ideia aqui para falar, olha para as linhas de campo elétrico. O número de linhas que você conseguir imaginar aqui, embora essas linhas é só uma representação visual para a gente, mas não existe uma quantidade de linhas finitas, realmente, existe uma distribuição contínua no espaço de propriedades vetoriais, mas a gente, por mais que a gente tente representar isso por uma certa quantidade de linhas, e a quantidade de linhas representaria para a gente uma certa intensidade, se eu quero falar que eu pus uma carga com valor maior lá dentro, ela vai produzir um campo intenso, um campo elétrico mais intenso, e aí eu representaria com mais linhas. Aumentaria o número de linhas para ilustrar a intensidade. Então eu falo que o número de linhas que atravessa a superfície azul é o mesmo número de linhas que atravessa a superfície preta. E o professor da Física 3, usa esse argumento para falar que o fluxo através da superfície azul é igual ao fluxo através da superfície preta. Se queremos calcular o fluxo através da superfície preta, basta calcular o fluxo através da superfície azul, mas o fluxo através da superfície azul é uma superfície esférica com a carga no centro. E isso é fácil de calcular. Aí a gente considera um dA esférico e o E como sendo Q sobre 4πε0r ao quadrado, que tem uma distribuição esférica. Aí a gente calcula e dá isso daqui. Só que isso não é uma demonstração rigorosa, porque, na verdade, a gente demonstrou para uma superfície específica. Lá em Física 3, se demonstra para uma superfície esférica com a carga no centro. Não demonstra que isso é válido para qualquer superfície. A gente só argumenta que isso é válido para qualquer superfície. Que barulhinho foi esse? Não foi ninguém entrando, né?
O Paulo levantou a mão. E o Cairo levantou a mão depois. Eu ia apertar o Professor, microfone e levantei a mão sem querer. a Beleza. demonstração matemática, eu poderia demonstrar, por exemplo, o teorema de Green, que transforma isso em integral dupla para coordenadas qualquer, tipo um VW, para eu, que é Você, método bem física matemática, sabe? você usa teorema de Green, mas não só. A gente vai usar aqui. Mas seria um maneiro mais fácil ou mais difícil? Não, é fácil, é fácil. Isso aqui é fácil. A demonstração aqui é partindo disso. Parte dessa integral. Isso aqui é fácil de vocês enxergarem que, independente do formato da distribuição de carga ρ, essa integral aqui, desde que consigamos resolver, na verdade, independente da gente conseguir resolver, a princípio, essa integral nos dá o resultado do campo elétrico. Ah, eu não sei resolver, não importa. Vamos supor que sejamos seres onipotentes, que a gente olhe para a integral e a gente consegue resolver de cabeça qualquer integral. O problema computacional de como a gente vai computar e resolver uma integral não é problema para a gente. Pode ser a integral mais difícil que for que a gente consegue resolver. Se resolver a integral não é problema para a gente, vocês conseguem visualizar que essa integral aqui sempre fornece o campo corretamente, ou não. Porque ela é o resultado de você dividir qualquer formato de distribuição em infinitos pedacinhos pontuais e calcular a soma vetorial, a resultante da interação de todas as componentes de todos os pedacinhos do campo produzido por todos os elementos infinitesimais. Por que que isso não poderia ser feito para qualquer distribuição? Independente do formato da distribuição. Divide ele em infinitos pedacinhos e faz a soma vetorial e acha a resultante. Isso é válido para qualquer distribuição. Vamos aplicar o divergente aqui. Peguemos essa integral, aplica o divergente dos dois lados. Ficou divergento. Aplicando o divergente dos dois lados da integral do campo elétrico, temos que o divergente de E, que é quem a gente está procurando, vai ser igual a divergente de 1 sobre 4πε0, integral de ρ. E aqui eu vou deixar uma coisa explícita só para ficar claro. O ρ depende só da posição das cargas. O ρ não depende do ponto que a gente está querendo calcular o campo, que é o ponto R. Depende só da posição onde estão as cargas, que é dado pelo vetor R'. Então, ρ depende de R', de tal linha, eu estava esquecendo de colocar os linhas na integral lá em cima antes, sobre R manuscrito ao quadrado na direção R manuscrito chapéu. É isso. E aí, qual que é o lance? O divergente, ele atua em quais coordenadas? Ele tem que atuar em quais coordenadas? Ele tem que atuar nas coordenadas que o campo elétrico é dependente delas. O campo elétrico depende de quais coordenadas? É função de quê, o campo elétrico? Então, é função de... Tipo, a gente tem aqui o sistema de coordenadas, x, y, z. Temos aqui a distribuição de carga que vai produzir o campo elétrico, e o campo elétrico vamos calcular nesse pontinho aqui. Qual é o vetor que dá a posição desse ponto?
vetor posição. Sim. Como que a gente escreve ele mesmo? R manuscrito, R, R'. Qual é o vetor mesmo? Não. É o R. A posição do ponto vai da origem do sistema de coordenadas até o ponto, é o R. É dr igual a x na direção y, mais Não, é só R, não é DR. só r. É. O O vetor manuscrito é quando tem R, diferença, né? isso. O vetor R nos dá a posição do ponto que a gente quer calcular o campo. O vetor R' nos dá o quê? Nos dá a posição do elemento de carga que vai gerar o campo naquele ponto. Então, esse elemento de carga aqui, ele vai contribuir com um campo nesse ponto. Não só esse elemento de carga, todos os elementos de carga que compõem essa distribuição de carga aqui. Mas esse elemento de carga em específico, ele é descrito por R'. E esse R', ele vai ser variado na integração, porque a gente vai integrar em todos os elementos de carga. Então, a gente vai fazer com que esse R' passeie por toda a distribuição de carga. Por isso que a integral é em d tal linha. Ela é no volume d tal dessa distribuição de carga, e d tal linha é descrito pela posição R'. Por isso que o d tal, a gente põe um linha nele também. E aí, esse elemento de carga aqui, por exemplo, o que entra aqui embaixo, que é o R manuscrito, é a distância do elemento de carga até o ponto. Mas, na função do campo elétrico, quem a gente precisa substituir para encontrar o campo elétrico é o vetor R. O vetor R que vai falar a posição do ponto que a gente quer calcular o campo elétrico em relação à origem daquele sistema de coordenadas. Quando a gente resolve a integral é nas coordenadas R', o fato da gente substituir os limites de integração por último, no final, nas coordenadas em linha, faz com que o resultado final dessa integral não dependa das coordenadas linhas. Porque depois que a gente integra, a gente substitui os valores das coordenadas linhas pelos limites de integração. Então, o resultado final não tem linha nela. Então, depende só de x, y e z. Não depende de nada que tem linha nela. Depende só da posição do ponto, não da posição das cargas, porque a gente já integrou a posição das cargas. Se depende só da posição do ponto, a gente quer calcular qual que é o divergente do campo nesse ponto. Então, o divergente, ele tem que ser derivadas em relação a x, não em relação a x', por exemplo. Derivada em relação a x na direção x chapéu, derivada em relação a y na direção y chapéu, derivada em relação a z na direção z chapéu. Então, o divergente vai atuar no campo e nas coordenadas do campo, porque o divergente, ele é uma função do ponto do espaço. A gente quer saber, nesse ponto aqui, que a gente conhece o valor do campo, qual é também o valor do divergente nesse ponto. A gente não quer saber qual é o valor do divergente em cima de um elemento de carga. O importante aqui não é o divergente da carga, é o divergente do campo. O campo não está restrito aonde a carga está. O campo é em todo o espaço. E a gente varre todo o espaço usando a coordenada R. A coordenada R', a gente só varre a posição onde está restrito por existir carga. E a gente elimina ela depois que a gente resolve a integral. Então, isso daqui é um divergente nas coordenadas R. Mas essa integral, ela é feita nas coordenadas R'. Então, a gente tem duas operações ao mesmo tempo sendo feitas do lado direito dessa equação aqui. Ó. A gente tem uma integral e uma derivada. O divergente é derivadas em relação a x, y, z, e a integral é integral nas componentes x', y' e z'. Cada uma dessas duas operações são independentes. A derivada atua em uma componente, a integral atua em outra. Elas não atuam nas mesmas componentes. Portanto, já que elas atuam em componentes diferentes, a ordem com a qual você faz elas não vai alterar em nada. Se você fizer primeiro a integral nas componentes em linha,
para depois fazer a derivada nas componentes sem linha, o resultado vai ser o mesmo do que você passar esse divergente para dentro da integral e integrar tudo aqui dentro que depende das componentes sem linha, para depois fazer a integral nas componentes com linha. Porque tanto uma quanto a outra, a integral da componente com linha, ela atua nas componentes com linha, e a componente que é sem linha, a integral ignora como se fosse uma constante. Ela não afeta. A derivada só atua na componente sem linha e deixa a componente com linha intacta como se fosse uma constante. Não afeta. Portanto, a ordem aqui não muda. O fato dessas duas atuarem em componentes diferentes, o divergente atuar nas componentes sem linha, porque a gente quer saber o divergente do campo no ponto, e quem dá o ponto é o R. E a integral está sendo feita na posição onde estão as cargas, e quem fala a posição das cargas é o R'. Então, como elas são feitas em componentes diferentes, a gente pode passar o divergente para dentro. Então, o divergente de E, a gente vai inverter a ordem em que são feitas. Aqui, a integral está sendo feita primeiro, para depois o resultado da integral ser derivado. A gente vai colocar a derivada dentro da integral para derivar primeiro, para depois integrar. Então, a gente tem que 1 sobre 4πε0 integral de quem? Jogando o divergente aqui dentro, o divergente vai integrar todo mundo dentro... Integrar não, o divergente vai derivar todo mundo dentro da integral, mas ele só vai derivar as dependências em R. Quem depender de R' vai ser visto como se fosse uma constante para essa integral. E o ρ, ele só depende de R', ele não depende de R. Então, todo ρ é uma constante em relação ao nabla. O ρ, ele pode sair do nabla, assim como o dtal, ele é independente. Bom, na verdade, o dtal não seria derivado, e é justamente por isso que a gente pode jogar o divergente aqui para dentro. Né? Então, a gente vai ter o ρ de R', que como uma constante sairia da derivada, e agora a gente tem a derivada do que sobra. E o que sobra é o R manuscrito sobre R ao quadrado. R manuscrito ao quadrado. E o dtal aqui por fora para fazer a integral do que sobrar aqui depois que a gente fizer a derivada. A gente fez isso daqui, não fez? Vocês fizeram como exercício. Essa continha aqui de... qual que é o divergente de R chapéu sobre R ao quadrado? Não, vocês não fizeram como exercício, não. A gente fez isso na aula passada, ou retrasada. Quanto que dá mesmo? Vocês lembram? A gente ficou uma aula inteira só para calcular divergente de R chapéu sobre R ao quadrado. É 1 sobre R ao quadrado? Delta de Dirac, não é? Delta de Dirac. Não é 1 sobre R ao quadrado. É porque tem... Na verdade dá zero, né? Mas aí, por análise, pela divergência, a gente coloca o delta de Dirac. A gente viu que na origem não dá zero, né? Tem uma... Ele explode na origem e dá a delta. Então dá 4π delta de Dirac. Opa. É esse R aqui. 4π delta de Dirac. Então, divergente de E é 1 sobre 4π ε0 integral de 4π ρ de R' delta é um delta de R manuscrito, porque ele foi obtido do divergente de R manuscrito. Então, eu vou explicitar quem que é o R manuscrito aqui. Quem que é o R manuscrito mesmo? XYZ. Não. XYZ é o R.
E quem que é o R'? X', Y', Z'. Todos eles nas direções X chapéu, Y chapéu e Z chapéu, né? Mas o manuscrito é quem? Olhando o desenho aqui. É a diferença entre o R e o R'. É a diferença entre o R e o R'. R' menos R. O R manuscrito. Então ele é o R' menos R. Derivado em relação ao volume. Esse 4π aqui, com esse 4π vai embora. E o que temos aqui é uma integral de uma função ρ vezes a delta. Lembram o que dá a delta integrada junto com uma função? Dá 1? Não. O que dá 1? O que dá 1 mesmo? A integral da delta no espaço. A delta sozinha dá 1. Mas quando tem uma função aqui multiplicando ela, não dá 1. Dá a própria função, tem uma função multiplicando a delta. Repete a função aplicada no ponto em que a delta explode. Lembram disso? Se a gente tem uma integral de f de r vezes delta de r menos a de tal, isso é igual ao f aplicado em a. Esse é o resultado. A delta sempre filtra o valor da função aplicado onde ela explode. Dá a própria função aplicada no ponto onde ela explode. Lembram disso? Não, né? Então, revejam o finalzinho do capítulo 1 lá na parte de delta de Dirac. Se dá a própria função aplicada no ponto onde a delta de Dirac explode, quem é a variável aqui ao longo da integração? É o R'. O R' que está variando enquanto integra, porque a integral está sendo feita em de tal linha. Então vai repetir o ρ, e o ρ vai ser aplicado no ponto onde a delta explode. A delta explode quando o R' for igual a R. Então vai ser dado ρ aplicado em R. Isso daqui. Então o divergente de E é igual ao ρ de R sobre ε0. Isso é o que a gente chama de lei de Gauss na forma diferencial. E ela é válida para qualquer ponto do espaço produzido por qualquer distribuição de carga ρ. O que essa equação aqui está contando para a gente? Está contando que se a gente tem uma distribuição de carga, aí a gente tem um sistema de coordenadas aqui. Agora, nesse sistema de coordenadas, a gente não está restrito a R', porque a gente não está querendo descrever somente a posição de elementos de carga. A gente não está fazendo uma integral de algum efeito produzido pelos elementos de carga nessa distribuição. A gente está calculando o divergente do campo elétrico nos pontos dado pelo vetor R.
E o vetor R, ele é livre, ele pode ir para qualquer região do espaço, inclusive em cima das cargas dessa distribuição aqui. Então, o R pode passear à vontade aqui. O que essa equação conta para a gente? Que se esse R aqui estiver fora da distribuição de carga, estiver nesse ponto aqui, por exemplo, o divergente de R nesse ponto é zero. Por quê? Qual que é o valor de ρ nesse ponto? É zero. Por quê? Porque o ρ ele está restrito só nessa região. O ρ só existe onde tem carga. Qual é, então, essa equação aqui conta para a gente um resultado bem simples, com um significado bem profundo e importante. Qual é o divergente num ponto do espaço vazio? O divergente do campo elétrico é zero. Sempre. Só existe divergente de campo elétrico num ponto onde existe carga. Vamos supor que existe uma carga pontual aqui. Qual é o divergente exatamente em cima do ponto da carga pontual? Aí existe divergente. Aí não é zero. Por quê? Porque divergente, ele está informando para a gente se existe uma fonte de carga ou um sorvedouro de carga. Então, é preciso que exista ou uma carga positiva gerando o campo elétrico ou uma carga negativa absorvendo o campo elétrico. Mas se não existir carga nenhuma, como aqui, existe o campo elétrico produzido por essa distribuição de carga, só que o campo elétrico passa direto. O campo elétrico que passa por esse ponto não é um campo elétrico que foi produzido nesse ponto ou absorvido nesse ponto. Então, não existe fonte de campo elétrico nesse ponto. Não existe carga elétrica aqui. Se não existe carga elétrica, o divergente aqui é zero. Divergente de E só é diferente de zero em cima de carga elétrica. Então, se a gente tiver com R, o R estiver em cima de um ponto onde existe carga, onde o ρ é diferente de zero, lá tem divergente de E diferente de zero. Tranquilo? Deu para entender isso? Ou não? Eu sim. Deu, né? Então, essa equação aqui é a lei de Gauss na forma diferencial. Vamos aplicar. Gente, teorema do divergente ou teorema de Green, que é a mesma coisa. Então, a gente vai integrar essa equação aqui dos dois lados no volume. Então, a gente tem o divergente, integral do divergente de no volume igual a integral de ρ de R sobre ε0 integrado no volume. Que volume é esse? É um volume qualquer. É um volume qualquer. Eu estou fazendo essa integral aqui, ó. Eu escolhi uma integral qualquer dos dois, assim, não importa em que volume que está sendo feito. Se eu fiz uma integral de volume do lado esquerdo, eu tenho que fazer do lado direito para manter a igualdade intacta. E aí, se aqui eu tenho essa distribuição de carga, ρ, eu posso fazer essa integral nesse volume aqui. Ó. Esse volume aqui tem todo o ρ contido, inclusive tem espaço vazio. Então aqui existe um volume Ni. Eu estou falando... não, eu não falei volume ρ não, né? Eu só me referi a ρ como a distribuição de carga mesmo. Espero que sim. Mas esse volume vermelho aqui, ele contém um volume Ni, e ele é limitado por uma superfície S. Esse S é a superfície externa desse volume Ni. Então, a gente está fazendo a integral dos dois lados naquele volume Ni. Beleza. Quando a gente olha,
vocês vão se acostumar com isso. Quando a gente olha uma integral de divergente, uma integral feita num volume de um divergente, qual que é a primeira coisa que vocês vão pensar? Vocês vão acostumar com isso. Vocês vão pensar primeiro de cara em teorema do divergente, que troca uma integral que tem um divergente, uma integral volumétrica, por uma integral de superfície sem o divergente. Então, o teorema do divergente fala que essa integral aqui, feita nesse volume, é igual à integral feita na superfície que limita aquele volume. Então, é uma superfície fechada de E escalar dA. O teorema do divergente fala que essas duas integrais aqui são iguais. A integral volumétrica de um divergente é igual à integral da função sem o divergente na superfície que limita aquele volume. E do lado direito continua igual, né? Continua sendo a integral de ρ de tal. O que que dá integral de ρ de tal? O que que dá ρ, que é a densidade de carga volumétrica, vezes volume? Um Oi? é um. Não. Definição de ρ. Qual que é a definição de ρ? Rho como sendo densidade de carga volumétrica, qual que é a definição dele? Carga sobre volume, né? Sim, na forma de dq de tal. Portanto, Rho de tal, que é o que aparece aqui, ele é dq. E aí, integra dos dois lados. O que é integral de Rho de tal? É a carga total. É a integral de Q, que dá a carga total. Então, somar a densidade vezes o volume, tipo, a densidade de um pedacinho de volume vezes o volume dele, dá a quantidade de carga dQ naquele volume. E aí a gente soma o dQ de todos os volumezinhos infinitesimais, dá a carga total. Então, no caso, isso daqui vai dar a carga total que está encerrada dentro do volume sobre ε0. E isso é válido para qualquer volume e qualquer superfície. Se por acaso a superfície que a gente escolher for muito maior do que a distribuição volumétrica, ainda assim, esse excedente aqui de espaço vazio não vai afetar a carga total. A carga total é a carga total e pronto. A gente pode colocar o excedente de espaço vazio o tanto que for, que isso não vai afetar mais o valor da carga total. Agora, se a gente tem essa carga total aqui, essa distribuição de carga, e a gente pega um volume menor, tipo, eu vou fazer uma integral nesse volume aqui, a quantidade de carga que a gente está computando na integração é só a carga dentro do volume de integração. Não vai contar a carga que ficou de fora. Por isso que é a carga encerrada na superfície. Na superfície S. Qualquer carga que ficar fora da superfície S não vai ser considerada, porque ela tem que ter sido considerada nessa integral volumétrica aqui. Ó. Só vai ser considerada a carga que foi englobada por essa integral volumétrica. E aí a gente tem essa demonstração válida para qualquer superfície, para qualquer volume, sem nenhuma restrição. Não fizemos nenhuma restrição nas nossas considerações aí. E essa é a famosa lei de Gauss na forma integral que vocês já conhecem.
Aplicações da lei de Gauss na forma integral. A gente não vai ver aplicações na forma diferencial. A forma diferencial, a princípio, ela tem aplicação. A gente não vai ver por agora. Vocês só verão no capítulo 9, lá em Eletro 2, uma aplicação direta dessa equação aqui. Mas, a princípio, a gente mais usa essa equação para fazer demonstrações, deduções matemáticas, do que em aplicações diretas. Quando a gente quer uma aplicação direta, a gente quase sempre usa equações que tenha o potencial e não o campo elétrico. Lembra que eu tinha discutido que, em vez de ficar usando essa integral aqui, ó, quase sempre é mais comum a gente usar técnicas que tenham o potencial e não o campo elétrico direto. A mesma forma, as equações diferenciais. Isso aqui é uma equação diferencial, mas ela é pouquíssimo usada de forma direta em aplicações. A gente costuma usar a equação diferencial na forma escrita, tendo como a função explícita o potencial elétrico e não o campo elétrico. Mas as aplicações da lei de Gauss na forma integral. São aplicações que vocês já conhecem também, já viram. Então, de cara, um probleminha legal aqui. Problema 2.9. Dois probleminhas legais. 2.9 fala o seguinte: suponha que o campo elétrico em uma determinada região é dada por... Então, a gente tem um campo elétrico em uma determinada região, é dado pela expressão K, que é uma constante, vezes R ao cubo na direção R chapéu. E esse campo elétrico é dado em coordenadas esféricas, então esse R chapéu aqui é radial, na direção esférica, e não tem componente θ chapéu e φ chapéu. K é uma constante, beleza. Pergunta. Letra A. Encontre a densidade de carga ρ. Encontre ρ. Como que a gente encontra ρ se a gente conhece o campo elétrico? Então, em geral, a gente fala que conhece ρ para obter o campo elétrico, né? É o que essa equação aqui meio que faz a gente pensar que a gente precisa conhecer o ρ para obter o campo elétrico. Mas e a situação oposta? Quando a gente conhece o campo elétrico e a partir do campo elétrico, conhecendo esse cara, a gente quer descobrir quem é o ρ. Como que a gente faz? Nenhuma ideia? Enquanto vocês pensam, deixa eu só responder um amigo aqui que me ligou, só para avisar para ele que eu não posso atender agora. E aí, amigo, tudo bom? Eu estou em aula agora, por isso que eu não te atendi. Eu vou dar aula agora até às 18 horas. Aí eu te retorno quando eu acabar. E aí, ideias? Nada? Olha só, o tanto que é simplesinho. Divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Quem que é ρ? ε0 vezes divergente de E. Opa! Divergente de E. Pronto. Calcula o divergente desse E aqui e multiplica por ε0. Tem o ρ. Vou nem fazer. Vou deixar para vocês fazerem isso em casa. Letra B.
Encontre a carga total contida em uma esfera de raio Herrão centrada na origem. Faça de duas formas diferentes. Encontre a carga total contida em uma esfera de raio Herrão. Contida em uma esfera de raio Herrão centrada na origem. Então a gente tem, para gerar um campo elétrico radial desse tipo, é preciso que a gente tenha uma distribuição de carga também simetricamente esférica. O ρ, ele também só depende do raio. Ele não varia, por exemplo, se a gente está aqui na origem do sistema de coordenadas. Isso aqui é a origem do sistema de coordenadas. Se a gente estiver nesse ponto e variar o ângulo, sem variar a distância, o ρ não varia. O ρ fica constante para qualquer ponto que mantenha a mesma distância. O ρ só varia se a gente se afastar da origem ou se aproximar da origem literalmente. E aí, bom, como que a gente calcula essa B? Aí eu falei, eu não calculei, mas a gente precisa conhecer o ρ, né? A gente precisaria ter calculado isso daqui. Mas não vou calcular não, vou deixar para vocês fazerem. Mas conhecendo o ρ, como que a gente encontra a carga total? Sugiram aí para mim. Faça de duas formas diferentes. Como que vocês fariam? Nada? Integrava o ρ em relação ao volume, né? Pronto, acabou. Carga total integral de ρ em relação ao volume. Nesse caso aqui vai ser um volume integral, integral, integral. Uma integral tripla, porque o ρ, que vai ser a expressão que a gente vai encontrar aqui na letra A, e substituir nessa integral. O ρ aqui vai ser r ao quadrado seno θ dr dθ dφ. Então vai ser uma integral tripla. O r vai variar de 0 até rão, o θ de 0 a π, o φ de 0 a 2π. Pronto. Integral volumétrica que abrange todos os pontos dentro de uma esfera de raio rão. E aí só falta substituir o ρ. Mas é basicamente fazer essa integral aqui. Outra forma. O que dá o fluxo total de campo elétrico através de uma superfície fechada? Isso aqui vocês lembram, gente, não é possível. Erro é zero. Não, quase, passou perto. Ρ é na forma diferencial, na forma integral é quem? É a carga. Carga total dentro daquele volume sobre ε0. E no caso, como a gente está aqui na origem do sistema de coordenadas, e a gente quer calcular qual é a carga dentro de uma esfera de raio rão, é só a gente calcular qual que é o fluxo de campo elétrico através da superfície dessa esfera de raio rão. Então, esse dA vai ser a superfície de uma esfera de raio rão. Calculando esse fluxo, teremos de cara quem é a carga encerrada. Então, a carga encerrada vai ser o ε0 vezes o resultado dessa integral. É só pegar o E
que a gente já conhece, foi dado pelo exercício mesmo. K é R ao cubo na direção R chapéu, substituindo essa integral aqui e fazer. Já dá a carga total lá dentro. Mas dessa forma aqui, a gente precisaria do ρ, que teria que ser obtido na letra A. Na forma de baixo, a gente não precisa do resultado da letra A. Então, façam as continhas em casa. Tranquilo? Mãe, é isso aqui, né? Tranquilo. Agora um exercíciozinho para relaxar. Para quem estiver estressado, preocupado, para dar uma relaxada, uma tranquilizada aí. Fala que uma carga Q fica no vértice traseiro de um cubo, como mostrado a figura abaixo. Qual é o fluxo de E através da face sombreada? Então a gente tem... Deixa eu desenhar um cubo aqui. Então a gente tem uma carga que está nesse vértice do fundo. Uma carga Q, uma carga pontual. Está no vértice traseiro desse cubo. Qual é o fluxo do campo elétrico E através dessa face da direita, dessa face sombreada aqui, ó. Ou seja, qual que é o fluxo E escalar dA. Nesse caso, não é de uma superfície fechada, né? Porque é de uma face aberta. Não é no quadrado todo. Como vocês calculariam isso? Lembrem-se, isso é um exercício relaxante. Vocês não precisam fazer contas complicadas aí. Alguma ideia? Você quer saber o campo elétrico naquele ponto, né? Não, o fluxo. Ah, o fluxo, no Qual caso. que é o fluxo na face? O fluxo na face exigiria, a princípio, o cálculo dessa integral em toda a face. Qual que é a complicação de calcular essa integral na face? O Por campo que ser que gerado por uma carga pontual? o campo gerado por uma carga pontual tem que simetria? Ele é praticamente esférico, né? Ela é Ele é esférica. radial, né? Exatamente. O campo gerado por uma carga pontual tem simetria esférica. E a gente está querendo calcular o fluxo desse campo de simetria esférica em qual superfície? Numa superfície quadrada. Uma superfície quadrada plana. Então, a superfície se adequa melhor a um sistema de coordenadas, mas o campo se adequa melhor a outro sistema de coordenadas. Ou seja, não tem nenhum sistema de coordenadas que facilita a sua vida aí. Se a gente fizer em sistema de coordenadas retangulares x, y, z, a gente consegue descrever fácil a superfície na qual a gente tem que calcular o fluxo. Mas o campo elétrico que vai atravessar essa superfície fica complicado. Se a gente escrever o sistema, o problema em um sistema de coordenadas esférico, o campo elétrico fica fácil, mas a superfície fica complicada. Porque a superfície não se encaixa num sistema de coordenadas esférico.
Então, esse problema aí ficaria difícil de ser calculado na raça, de qualquer forma. Ele não se encaixa com nenhuma simetria. Então, a gente não vai calcular na raça. Qual que é o pulo do gato? Isso aqui é um quadrado que tem algum lado, a gente nem precisa conhecer esse comprimento aqui, ó, o comprimento da aresta. O fluxo nessa face sombreada, ela é o mesmo para qualquer quadrado, independente do tamanho do quadrado. Se esse quadrado tivesse o tamanho do desenho aqui que eu fiz, ou tivesse o dobro desse desenho, para essa face da direita, o fluxo seria o mesmo, independente do tamanho do quadrado. O que é que a gente pode fazer? Vamos empilhar outros cubos em volta dessa carga. Então a gente vai vir aqui. E... como não fazer um risco torto aqui? A gente vem aqui e coloca um outro cubo do lado esquerdo. Outros 2 cubos embaixo. E outros 4 cubos no fundo. Conseguem visualizar isso aí? O que a gente tem aqui, então, é um cubão agora 8 vezes maior do que o cubo original. O cubo original, vou reforçar ele aqui, é só esse 1/8 do cubo grande que a gente formou, que está nessa ponta direita em cima. A gente quer saber qual que é o fluxo na face vermelha desse cubo nesse canto aí. Agora que a gente tem esse cubão 8 vezes maior, a gente dobrou o lado praticamente do cubo, né? O lado tinha esse comprimento, agora tem o dobro. Quer dizer que o volume aumentou 8 vezes. A gente tem um cubo com a carga no centro. Agora a carga está no centro, está simétrico, não está mais na aresta, igual no caso do cubo menor. Com o cubo no centro, a gente consegue calcular o fluxo na face do cubo maior? Qual que é o fluxo nessa face aqui? Ó? Qual que é o fluxo nessa face azul, que é uma face completa do cubo grande? Já que a carga agora está simétrica no centro.
Vocês sabem. Ou não? Qual é o fluxo total? Fluxo total é a soma do fluxo em todas as faces. A soma nas 6 faces desse cubo grande. Qual que é o fluxo total? Ou seja, a integral fechada de E escalar dA. Quanto que dá o fluxo total nesse cubão grande? Gente, Mesmo que entra, sai, né? não tem ninguém... Se o Q for positivo, não tem ninguém entrando. Eu falaria 0, mas eu não tenho certeza. Se não tem ninguém entrando, Pois é. Quem é que está produzindo campo elétrico aí? A carga pontual lá que A carga pontual lá aqui. Vamos assumir que ela seja positiva. Se ela é positiva, o que está acontecendo com as linhas de campo nessa superfície fechada? Elas estão saindo, né? Elas estão saindo. Não tem linha de campo entrando, porque essa carga é positiva. E, tudo que entra sai? Não. Tudo que entra sai só se tivesse uma carga aqui de fora, para essa carga gerar uma linha que, quando ela entrou aqui, ela saiu do outro lado. Se a carga já está dentro do cubo, ou ela gera uma linha que vai só sair, porque a carga é positiva, ou ela gera uma linha que vai só entrar, porque a carga é negativa. como se fosse um furo na caixa d'água. Como se fosse um furo na caixa d'água. A linha que vai entrar e sair ao mesmo tempo vai ser aquela linha gerada por uma carga que está fora. Se a carga está dentro, ela só sai ou só entra. Se ela for positivo, as linhas que ela produzem só saem. Se ela for negativa, as linhas que ela produzem só entram. É só vocês lembrarem daquele padrão de linhas. Positivo, ela é uma fonte de linhas de campo elétrico e toda linha que ela produz vai sair dela. Não, as linhas que saem dela não dá a volta e entra de novo. Só sai. Se ela for uma carga negativa, as linhas só entram e desaparecem quando chegam nela. Portanto, na caso da carga negativa, se tiver uma superfície em volta, só tem linha entrando. As linhas não vão sair, porque as linhas vão morrer na carga. Essa linha aqui, ó, que entrou, ela não vai dar a volta e sair do outro lado e atravessar a carga. Ela vai ser interrompida quando chegar na carga. Então tem uma carga aqui dentro, que a gente não falou, na verdade, sobre o sinal dela, mas não importa se ela é positiva ou se ela é negativa. A questão é, tem o campo elétrico do problema que a gente está considerando é produzido por essa carga. E essa carga, ela está dentro da superfície. O campo que ela produz é radial. Como que é a distribuição de linhas radiais se ela estiver bem no centro desse cubão aqui? Agora vocês vão ter que usar a imaginação e terem uma visão de simetria, uma visão geométrica. Imaginem um cubo. E a carga está bem no centro desse cubo. O que essa carga faz? Produz linhas de campo radiais em todas as direções. Não só na direção que eu desenho, porque da forma como eu desenho parece que está num plano, né? Mas ela está em todas as direções do espaço. Então, todas as 6 faces desse cubo, tem linhas de campo atravessando ela, seja saindo, se a carga for positiva, seja entrando, se a carga for negativa. Qual é o valor do campo
do fluxo, não do campo. Qual é o valor do fluxo total em todas as 6 faces? Inclusive na do fundo da esquerda e embaixo que eu não pintei. Qual que é o fluxo total em todas as faces desse cubo? Ah, professor, eu não sei. Eu saberia se fosse com maçãs. Bom, então beleza. Então a gente tem aqui uma maçã e a gente põe uma carga dentro dela. Essa carga gera linhas de campo elétrico. Essa carga não está no centro, não importa o local que ela está, mas as linhas de campo elétrico saem. Qual que é o fluxo total que sai pela superfície dessa maçã? Travou? Aqui não travou, não. Ok. Travou não? Mas vamos consertar de quem travou aí. Qual que é o fluxo total? Gente, vocês fizeram Física 3. Qual que é o fluxo total numa superfície fechada de campo elétrico? É a carga que dentro da superfície sobre ε0. Esqueceram lei de Gauss? Ô, droga. É verdade a lei de Gauss quando ele fala de uma carga, uma superfície gaussiana. Pois é, a superfície gaussiana nossa é a superfície externa de todo esse cubo grande aqui, ó. Os 6 lados dele, que fecham uma superfície em torno da carga. Qual que é o fluxo total? Carga É sobre a carga sobre o ε0. Sim. E aí, a carga está bem no centro, quer dizer que a distribuição de linhas de campo elétrico que saem dessa carga e atravessam cada uma dessas faces é simétrica. Qual que é o valor do campo elétrico através dessa face azul? É igual o fluxo, né? Ou não? Qual que é o valor do campo elétrico que eu falei? Está errado. Foi. Qual que é o valor do fluxo? Ah, sim. Qual que é o valor do fluxo de campo elétrico através dessa superfície azul? Se o fluxo de campo elétrico na superfície total é Q sobre Dividido por ε0, 4. quanto que é nessa superfície aqui? Dividido por? Por 4 pelas Isso, áreas. dividido por 6. É 6, perdão. Então, fluxo em uma face grande, do cubo grande, é igual a Q sobre 6ε0. E agora, qual que é o fluxo no cubinho menor, na face vermelha dele? Aí eu tenho que dividir de novo, não? Porque aí é por Sim. 4 de novo, não? Sim. Porque se dividiu em 4 partes e Então, representa uma. fluxo em uma face no cubo pequeno, que é o resultado que a gente quer. É pegar esse fluxo aqui e dividir por 4. Dá 24ε0. É isso. Beleza? Esse é o fluxo que o exercício quer. Nessa face menor aqui vermelha. De boa, galera? Tranquilo. Ah, é, tranquilo. Dá uma estudada mais nisso. O Fora o exemplo. vacilo da lei de Gauss. Oi?
Fora o nosso vacilo de esquecer a lei de Gauss, que era bem a definição disso. Refaçam o exemplo 2.2 do livro, que é bem básico, e deem uma lida na quais são as simetrias, que está logo abaixo do exemplo 2.2. Quais são as simetrias que dá para aplicar a lei de Gauss, porque a lei de Gauss só dá para aplicar quando tem simetria suficiente para isso. Beleza? Então, acho que por hoje é só. Alguma dúvida, galera? Todo mundo Não, tranquilo. Todo mundo tá feliz? Dá uma lida nisso aí. Na próxima aula a gente vê as dúvidas. Então tá bom.